Durante 3 anos, ajudei em segredo a ex-cozinheira do meu marido, depois que ele a demitiu sem nada. Hoje, ela me parou na frente do mercado e disse: "Não coma o jantar quando chegar em casa. É questão de vida ou morte." Eu estava empurrando o carrinho no estacionamento. Calor de rachar, aquele sol de 3 da tarde que deixa o asfalto tremendo. Pensei em sorvete, em ligar o ar do carro, em chegar logo. Aí uma mão agarrou meu braço. Virei assustada e levei um susto maior ainda. Era Zuleide, Dona Zuleide, que trabalhou na minha casa por 8 anos, que fazia o arroz soltinho que meu marido elogiava, que sabia que eu tomava antidepressivo escondido, que foi mandada embora de um dia para o outro, acusada de roubar uma garrafa de azeite. Eu quase não reconheci. Ela estava magra, olheiras fundas, cabelo preso num coque frouxo, jaleco branco de cozinha industrial manchado de gordura. Na mão, um saco de pão amanhecido do tipo que vendem por R$1 no fim do dia. 3 anos sem ver essa mulher. E ali estava ela, me segurando com força no meio do estacionamento do Extra. "Dona Renata?" Ela disse baixinho, quase sem mexer os lábios. "Não coma o jantar quando chegar em casa." Meu coração disparou. Zuleide, o que? É questão de vida ou morte. Ela enfiou alguma coisa no bolso do meu casaco. Rápido. Olhou para os lados como se alguém pudesse estar vigiando. E saiu andando entre os carros, sem olhar para trás. Em 10 segundos, sumiu. Fiquei parada ali, o carrinho encostado na coxa, o sol queimando minha nuca. Coloquei a mão no bolso. Tinha um potinho de plástico transparente, desses de farmácia de manipulação. Dentro, um pó amarelo esverdeado, fino, que eu nunca tinha visto na vida. E um bilhete dobrado em 4. Abri com a mão tremendo. Letra de Zuleide. Eu reconhecia, ela deixava bilhetes na geladeira quando ia embora mais cedo. "Compare com o tempero do armário de cima. Você tem 72 horas. Armário de cima. Aquele armário da cozinha que meu marido disse ser só para os temperos importados dele. O cantinho sagrado do Heitor. "Não mexe aí, amor, são especiarias caras, eu cuido." E eu nunca mexi. Em 12 anos de casamento, nunca mexi. Fiquei olhando pro potinho, pro pó esquisito lá dentro, pra letra de Zuleide no papel amassado. 72 horas, 3 dias. 3 dias pra quê? Se você está gostando dessa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu preciso te contar o que eu descobri quando abri aquele armário. Entrei no carro, tranquei as portas, fiquei um tempão ali, com o ar-condicionado na cara, tentando entender. Por que Zuleide sabia o que tinha no armário do meu marido? Por que ela sumiu daquele jeito? E por quê? Por quê? Ela falou em vida ou morte. Liguei o carro. Voltei para casa devagar, pensando em cada detalhe. Zuleide não era louca. Nunca foi. Era a pessoa mais pé no chão que eu conheci. Se ela disse aquilo, tinha motivo. E eu ia descobrir qual. Quando cheguei em casa, Heitor ainda não tinha voltado do trabalho. A cozinha estava vazia, silenciosa. Olhei para o armário de cima e entendi que aquele era o momento de abrir uma porta que eu evitei a vida inteira. Mas antes de te contar o que encontrei, preciso te explicar como tudo começou. 3 anos atrás, uma quinta-feira de março. Eu estava casada com o Heitor há 9 anos naquela época. Hoje são 12. Ele é dono de uma corretora de seguros em Campinas, daquelas de porte médio, uns 15 funcionários, escritório no centro. Conheci ele numa festa de aniversário da minha prima. Ele era amigo do marido dela. 42 anos, divorciado, educado, cabelo grisalho que dava charme. Viúvo, na verdade. Não divorciado. A primeira esposa dele, Cláudia, morreu de uma doença autoimune rara. Ele contava isso com os olhos marejados. Foi muito rápido, Renata. Quando os médicos descobriram, já não tinha o que fazer. Eu senti pena. Admirei a forma como ele falava dela com respeito. Casei achando que tinha encontrado um homem bom. Zuleide já trabalhava na casa antes de mim. Era herança do casamento anterior.
A cozinheira de confiança. No começo estranhei, mas logo entendi por quê. Zuleide era ouro. Organizava a despensa, sabia o ponto exato do feijão, lembrava das contas, deixava tudo no lugar. E mais que isso, ela me ouvia. Heitor nunca quis filhos. Já passei da idade para isso, dizia. Eu tinha 31 quando casei. Hoje tenho 43 e um útero vazio que às vezes dói de um jeito que não é físico. Zuleide percebia. Trazia chá de camomila sem eu pedir. Sentava do meu lado quando Heitor viajava. A senhora não está sozinha, dona Renata. Ela era a única que sabia dos meus antidepressivos. Eu escondia de Heitor porque ele achava frescura. Isso é coisa de gente fraca. Ele falou uma vez sobre uma colega de trabalho dele que teve burnout. Então, engolia o comprimido escondido, todo dia de manhã, enquanto Zuleide fingia não ver. Até aquela quinta-feira de março. Heitor chegou do trabalho mais cedo. Eu estava na sala vendo televisão. Ouvi a voz dele na cozinha, alterada. Cadê a garrafa de azeite? Fui ver o que estava acontecendo. Zuleide estava parada perto do fogão, pano de prato na mão, sem expressão. Heitor segurava uma garrafa vazia, rótulo em italiano, vidro verde escuro. Essa garrafa custou R$ 900, 900, e sumiu. Olhei para Zuleide esperando que ela se defendesse, explicasse, falasse qualquer coisa. Ela ficou em silêncio. Só me olhou. Um olhar estranho que na época eu não entendi. Hoje entendo. Era pena. Pena de mim. Tá demitida, Heitor disse. Amanhã você pega suas coisas e vai embora. Sem rescisão. Se reclamar, processo por furto. Zuleide tirou o avental devagar, dobrou, deixou em cima da bancada e foi embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, eu não consegui dormir. Alguma coisa não encaixava. Zuleide nunca roubou nada. Em 8 anos, nunca sumiu nem um pacote de açúcar daquela despensa. Mas eu não falei nada pro Heitor. Eu nunca falava nada pro Heitor. Na semana seguinte, comecei a depositar R$ 800 por mês na conta dela. Pix, escondido, do dinheiro que ele me dava de mesada. Durante 3 anos, fiz isso sem ele saber. E agora Zuleide tinha voltado para me avisar de alguma coisa. Alguma coisa sobre o armário de cima. E sobre o azeite que nunca foi roubado. Voltei para a cozinha. O potinho de Zuleide pesava no meu bolso como se fosse de chumbo. O armário de cima ficava do lado direito da geladeira. Porta de madeira clara, puxador de inox. Eu passava por ele todo dia. Limpava por fora com pano úmido. Nunca abri. São minhas especiarias, amor. Importadas. Deixa que eu cuido. Heitor tinha esse hobby desde que Zuleide foi embora. Começou a preparar molhos especiais, temperos diferentes, coisas que ele dizia ter aprendido num curso de gastronomia online. Eu achava bonito. Marido que cozinha, marido que se dedica. Puxei uma cadeira, subi. Minha mão tremeu no puxador. Abri. 7 potinhos de plástico, idênticos ao que Zuleide me deu. Todos transparentes, todos com pó dentro. Amarelo, esverdeado, bege, cinza claro. Nenhum tinha rótulo, nenhum tinha nome, nenhum tinha nada escrito. Peguei um, cheirei de leve. Não tinha cheiro, nada. Como se fosse talco velho. No fundo do armário, encostada na parede, tinha uma caderneta preta, pequena, do tamanho de um passaporte, capa de couro falso, elástico prendendo. Desci da cadeira com ela na mão. Sentei na mesa da cozinha. Abri na primeira página. Números, datas, letras. 1403, 12 mg, RM. 1703, 12 mg, RM. 2003, 15 mg, RM. Página após página, sempre o mesmo padrão. Data, peso em miligramas e as iniciais RM Renata Moraes. Eu sou Renata Moraes. Fui passando as páginas. As datas iam ficando mais recentes. A última anotação era de 2 dias atrás. 1001, 18 mg, RM. Fase 3. Fase 3. Fase 3 de quê? Voltei para o começo da caderneta, e aí meu sangue gelou.
Tinha outras páginas antes, outras datas, outras iniciais RM, mas com datas de anos atrás, 2019, 2017, 2015. Como assim? Eu só casei com Heitor em 2014. Ouvi o barulho do portão automático abrindo. O carro dele. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Fechei a caderneta. Olhei para o armário aberto, para os potinhos fora do lugar. Subi na cadeira de novo. Arrumei tudo rápido. Fechei a porta. Desci. O motor do carro desligou. Eu tinha segundos. Enfiei a caderneta dentro da calcinha, bem na lateral, onde o elástico apertava. Ajeitei a blusa por cima. Respirei fundo. A porta da cozinha abriu. Oi, amor? Heitor entrou com a pasta de couro, afrouxando a gravata. Tudo bem? Você tá pálida. Sorri. O sorriso mais falso que já dei na vida. Tô ótima, só calor. Fui no mercado, o estacionamento tava um inferno. Ele beijou minha testa. Passou por mim. Abriu a geladeira. Pegou uma cerveja. Vou fazer aquele risoto de fungo pro jantar. Você gosta, né? Adoro, eu disse. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu achava carinhoso, que agora parecia outra coisa. Fui pro banheiro. Tranquei a porta. Sentei no vaso fechado e tirei a caderneta. Folheei de novo, devagar. E contei. 6 blocos de datas diferentes. 6 sequências de RM. 6 vezes alguém anotou miligramas e fases. Eu era a 7ª. A pergunta que martelava na minha cabeça não me deixou dormir naquela noite. Quantas mulheres, com as iniciais RM, passaram pela vida do meu marido antes de mim? Heitor começou a cozinhar às 7 da noite. Eu fiquei na sala, fingindo ver novela, mas meus olhos não saíam da porta da cozinha. Cada barulho de panela, cada estalo de óleo, cada gaveta abrindo me deixava mais tensa. O cheiro foi chegando aos poucos. Fungo, manteiga, cebola dourada, cheiro bom. Cheiro que antes me dava fome e agora me dava náusea. Tá quase pronto, amor. Fui para a cozinha quando ele chamou. A mesa estava posta. 2 taças de vinho, guardanapo de pano, o risoto fumegando na travessa. E uma panela pequena no fogão. Separada. Com tampa. Eu nunca tinha reparado naquela panela. Senta, senta. Ele puxou a cadeira para mim. Cavalheiro. Caprichei hoje. Serviu meu prato primeiro. Bastante. Depois serviu o dele, da panela pequena. Porção menor, cor levemente diferente. Menos molho. Sentou na minha frente. Levantou a taça. A nossa saúde. Brindamos. Eu mal molhei os lábios no vinho. Experimenta. Coloquei uma garfada na boca. Mastiguei devagar. Engoli. Sorri. Tá delicioso, amor. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha percebido antes. Não era carinho. Era verificação. Como quem confere se a encomenda chegou no destino certo. Que bom que você gostou. A partir dali, virei atriz. Cada garfada que eu levava à boca, eu escondia metade no guardanapo de pano. Quando ele se distraía com o celular, eu deixava pedaços caírem no chão, perto da minha cadeira, onde Napoleão ficava deitado esperando restos. Napoleão é nosso cachorro. Um vira-lata caramelo que Heitor nunca deixou eu alimentar com comida de gente. Cachorro come ração, Renata. Não inventa. Mas naquela noite, eu precisava me livrar daquela comida sem que ele visse. Deixei cair um pedaço de risoto perto da pata do Napoleão. Ele farejou. E recuou. Olhou para mim, olhou para o risoto e foi deitar no canto da cozinha. Longe. Cachorro recusando comida. Napoleão, que babava quando eu fritava ovo, que choramingava por qualquer resto de carne. Meu estômago embrulhou. Não tá com fome hoje? Heitor perguntou, olhando meu prato ainda cheio. Tô meio enjoada. Acho que peguei sol demais no mercado. Levantei devagar, mão na barriga. Vou deitar cedo, tá? Desculpa. Ele assentiu. Quase aliviado, me pareceu. Vai descansar, amor. Eu arrumo a cozinha. Fui pro quarto. Tranquei a porta do banheiro. Enfiei o dedo na garganta e vomitei tudo que tinha engolido. Depois lavei o rosto, lavei a boca
e sentei no chão frio do box. Peguei meu celular. Criei um e-mail novo. eucontinuoviva@gmail.com. Tirei a caderneta de dentro da gaveta do banheiro, onde eu tinha escondido. Fotografei cada página, uma por uma. 23 fotos. Enviei tudo pro e-mail novo. Se acontecesse alguma coisa comigo, aquilo estaria salvo. Depois, deitei na cama com a caderneta debaixo do travesseiro. Heitor veio dormir 1 hora depois. Roncou em 5 minutos. Eu fiquei acordada a noite inteira, olhando pro teto, pensando em Napoleão, no jeito que ele farejou e recuou. Cachorro sente o que a gente não sente. E o que será que ele sentiu naquele risoto que eu quase comi? Na manhã seguinte, esperei Heitor sair pro trabalho. Tomei café fingindo normalidade. Beijinho na testa. Tchau, amor. Bom trabalho. Assim que o carro dele sumiu na esquina, peguei minha bolsa e saí. Fui ao banco. Heitor sempre falou que a gente tinha uma conta conjunta para emergências. Tá tudo lá, Renata. Se precisar um dia, é só ir na agência. Eu nunca precisei. Ele pagava tudo, me dava mesada. Eu não trabalhava desde que casei. Decisão dele, que eu aceitei feito boba. Cheguei no Bradesco da Avenida Norte-Sul às 10 da manhã. Fila pequena. Peguei senha, sentei, esperei. Quando chamaram, fui até o guichê. Moça jovem, cabelo preso, crachá escrito Fernanda. Bom dia. Queria consultar uma conta conjunta no nome do meu marido. Passei os dados, CPF dele, meu RG, certidão de casamento que eu tinha levado por garantia. Fernanda digitou. Franziu a testa. Digitou de novo. Senhora, essa conta foi encerrada há 2 anos. Como assim encerrada? Encerrada, saldo zerado e conta fechada em março de 2024. Minha boca secou. Mas eu sou titular. Conta conjunta. Fernanda olhou para a tela constrangida. A senhora consta aqui como referência cadastral, não como titular. Referência cadastral? O que é isso? É quando a pessoa aparece nos dados para contato, mas não tem acesso à conta. Não movimenta, não assina nada. Eu fiquei muda. 12 anos de casamento. E eu era referência cadastral. Fernanda chamou o gerente. Homem de uns 50 anos, gravata azul marinho, cara de quem queria resolver logo e me despachar. Senhora Renata, houve uma transferência de titularidade, procedimento sucessório. Procedimento sucessório, ele pigarreou, é quando os recursos são direcionados para um fundo vinculado a uma apólice de seguro de vida, planejamento patrimonial. O beneficiário, no caso, é uma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica? Ele olhou para o computador. Herdeiros Associados Limitada. Anotei o nome num pedaço de papel. Minha letra saiu torta. Eu posso ver algum extrato? Qualquer coisa? O gerente hesitou. Olhou para o lado, olhou para mim. Não posso dar extrato de conta encerrada, mas... Ele digitou alguma coisa. A impressora fez barulho. Isso aqui é uma autorização de débito automático, que ainda está ativa no sistema. Era vinculada à conta antiga. Pegou a folha, me entregou quase escondendo com a mão. Não era para eu dar isso, mas a senhora parece que precisa saber. Li o papel ali mesmo. Débito automático mensal. Valor, R$ 2.400. Favorecido. Consultoria Nutricional Vida Plena. Endereço, Rua das Acácias, 74, Sorocaba, SP. Sem CNPJ visível. Só o nome e o endereço. Consultoria Nutricional. Eu nunca fui em nutricionista nenhuma. Heitor também não. Ele tinha orgulho de dizer que nunca pisou em médico. Dobrei o papel, guardei na bolsa. Agradeci o gerente com a voz falhando. Saí do banco com as pernas bambas. Procedimento sucessório. Planejamento patrimonial. Apólice de seguro de vida. Tudo isso enquanto eu ainda estava viva. Enquanto eu ainda comia o risoto que ele preparava toda semana. O endereço em Sorocaba ficou martelando na minha cabeça o caminho inteiro de volta para casa. Consultoria nutricional que cobra R$ 2.400 por mês. Empresa chamada Herdeiros Associados. Que tipo de herança se planeja quando a pessoa ainda respira?
Achei Zuleide pelo endereço do Pix. Durante 3 anos, eu depositava R$ 800 todo mês numa conta do Nubank. O nome que aparecia era Zuleide Aparecida dos Santos. Nunca troquei mensagem com ela. Nunca perguntei se estava bem. Só mandava o dinheiro e pronto. Minha forma covarde de pedir desculpas por não ter defendido ela naquele dia. Agora eu precisava mais do que pedir desculpas. O endereço era no Jardim São Jorge, bairro que eu nunca tinha pisado. Ruas de terra batida, casas de bloco aparente, cachorro latindo em cada esquina. A padaria ficava numa travessa, entre uma oficina mecânica e uma igreja evangélica. Padaria Estrela da Manhã. Letreiro torto, tinta descascando. Entrei, cheiro de pão quente, balcão de vidro com sonhos e enroladinhos de salsicha. Uma mulher gorda atendendo na frente. Tô procurando a Zuleide. A mulher me olhou de cima a baixo. Minha roupa, minha bolsa, meu jeito de não pertencer ali. Ela tá nos fundos. Você é a patroa antiga? Não respondi. A mulher apontou uma porta atrás do balcão. Fui. Zuleide estava amassando pão numa mesa de madeira cheia de farinha. Quando me viu, parou. Limpou as mãos no avental devagar. Achei que a senhora não ia vir. Eu precisava entender, Zuleide. Precisava saber. Ela olhou para a porta, puxou uma banqueta para mim. Sentamos no meio dos sacos de farinha, com o barulho do forno ao fundo. E ela contou tudo. Nos últimos meses, antes de ser mandada embora, Heitor começou a trazer uns potinhos para casa. Dizia que eram suplementos naturais. A nutricionista receitou para Renata. Ela anda fraca. Zuleide achava estranho. Os pós não tinham cheiro de nada. Não pareciam tempero. Não pareciam vitamina. Um dia, ela guardou uma amostra escondida. Levou para o primo dela, Dercinho, que trabalha num laboratório veterinário em Hortolândia. Ele fez uns testes básicos, dona Renata. Disse que tinha traço de talho. Talho? Metal pesado. Usavam antigamente em veneno de rato. Hoje é proibido. Minha garganta fechou. Quando eu falei pro seu Heitor que tinha achado estranho aqueles temperos, ele me mandou embora no dia seguinte. Inventou a história do azeite. Zuleide levantou, foi até um canto do quartinho, tirou um caderno de dentro de uma sacola plástica. Capa de plástico florido, páginas amareladas. Meu caderno de receita. Eu anotava tudo o que eu fazia na casa. E nas margens, ela abriu numa página do meio. Eu anotava o que ele botava depois. Olhei. Letra miúda, apertada, datas, descrições. Molho branco, 1403. Ele adicionou pó amarelo. Sopa de legumes, 1803, pó esverdeado. 3 anos de registro, 3 anos de prova. Zuleide, por que você não foi na polícia? Ela riu. Riso triste, sem alegria. Polícia, dona Renata. Eu sou empregada doméstica, preta, morando no fundo de padaria. E ele é empresário. Quem ia acreditar em mim? Fiquei em silêncio. Porque ela tinha razão. Antes de eu ir embora, Zuleide disse mais uma coisa. Uma vez eu vi um envelope que chegou para ele. Tinha um endereço de Sorocaba e estava escrito convocação trimestral do lado de fora. Convocação trimestral. O mesmo endereço do débito automático. O que será que acontecia em Sorocaba a cada 3 meses? Bloco 7. A lista dos que já foram. Esperei 3 dias. 3 dias fingindo normalidade. Comendo escondido antes de Heitor chegar. Jogando fora o jantar que ele preparava, dormindo do lado de um homem que eu agora olhava diferente. Na quinta-feira, ele teve reunião com clientes em São Paulo. Saiu às 7 da manhã. Disse que só voltava à noite. Era minha chance. O escritório dele ficava no 2º andar da casa. Porta sempre trancada. Documentos importantes, amor, coisas da corretora. Eu nunca questionei. Esposa boa não questiona. A fechadura era simples, dessas de chave comum. Eu tinha visto um vídeo no YouTube na noite anterior, como abrir fechadura com grampo de cabelo. Tentei umas 5 vezes. Na sexta, o trinco cedeu. A porta abriu.
O escritório era menor do que eu imaginava. Mesa de madeira escura, computador, estante com pastas. Cheiro de papel velho e ambição. Comecei pelas gavetas. A primeira tinha canetas, grampeador, coisas de escritório. A segunda, contas pagas, boletos. A terceira estava trancada. Mais grampo, mais tentativa, mais suor nas mãos. Abriu. Dentro tinha uma pasta de plástico verde, grossa, pesada. Tirei, coloquei na mesa, abri. E o mundo parou. Fichas, 6 fichas de mulheres. Cada ficha tinha foto 3x4 no canto superior. Nome completo, data de nascimento, data de casamento. E em vermelho, tinta vermelha, caneta de ponta grossa, data de óbito. Rosana Mendes, nascimento 12/05/1978. Casamento 03/09/2010. Óbito 14/02/2012. Causa, falência renal. Rita Monteiro. Nascimento 28/11/1982. Casamento 17/06/2013. Óbito 08/08/2014. Causa, degeneração hepática. Raquel Matos. Nascimento 03/07/1975. Casamento 22/01/2015. Óbito 30/11/2016. Causa, arritmia cardíaca. Fui passando as fichas, uma por uma. 6 mulheres, 6 mortes, todas entre 34 e 52 anos. Todas de causas naturais. Na quinta ficha parei. O rosto. Eu conhecia aquele rosto. Cláudia Machado. A primeira esposa de Heitor. A que morreu de doença autoimune rara, antes de eu conhecer ele. Na ficha dela tinha uma anotação manuscrita, letra de Heitor. Protocolo concluído, 14 meses, liquidação em 23/08/2016. Protocolo concluído, liquidação. Ele falava dela como se fosse um produto, um contrato encerrado. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a pasta. Mas tinha mais uma ficha no final. Minha ficha. Minha foto 3x4, aquela que eu tirei para renovar o RG ano passado. Meu nome, minha data de nascimento, minha data de casamento. A data de óbito estava em branco. Mas embaixo tinha uma anotação em vermelho. Fase 3. Previsão. 45 a 60 dias. 45 a 60 dias. Menos de 2 meses. Era quanto tempo eu tinha de vida. No canto inferior da minha ficha, um carimbo redondo. 2 letras entrelaçadas. HA, Herdeiros Associados. Guardei tudo no lugar. Tranquei a gaveta. Saí do escritório. Fechei a porta. Fui pro banheiro e vomitei até sair bile. Depois sentei no chão gelado e chorei. Chorei de medo, de raiva, de nojo. Chorei por Cláudia, por Rosana, por Rita, por todas elas. E chorei por mim, porque eu era a próxima da lista. Mas também jurei uma coisa naquele chão de banheiro. Eu não ia ser mais uma ficha com data de óbito em vermelho. Quantos homens como o Heitor existiam por trás daquele carimbo? Zuleide me deu o endereço de Dercinho no dia seguinte. Laboratório veterinário em Hortolândia, do lado de uma clínica de castração popular. Prédio baixo, parede azul desbotada, cheiro de desinfetante e ração de cachorro. Entrei perguntando por ele. A moça da recepção apontou para o fundo. Dercinho era magro, uns 40 anos, jaleco manchado de coisa que eu preferi não saber. Quando eu disse que era a patroa da Zuleide, ex-patroa, ele travou. A senhora não devia ter vindo aqui. Eu preciso da sua ajuda. Ele olhou para os lados. Puxou meu braço, me levou para um quartinho dos fundos cheio de gaiolas vazias e sacos de ração empilhados. Fala baixo, já tive problema por causa disso. Que tipo de problema? Uns caras vieram aqui, uns 3 anos atrás, logo depois que eu fiz a análise para Zuleide. Perguntaram o que eu tinha descoberto, quem tinha me procurado. Gente séria, terno, carro preto. Falaram que se eu abrisse a boca de novo, ia perder mais que o emprego. Meu estômago afundou. E você ficou quieto? Tenho 2 filhas, senhora. Fiquei quieto. Tirei da bolsa o potinho que Zuleide me deu e mais 3 que eu tinha pegado do armário de Heitor. Eu preciso saber o que tem aqui dentro. Dercinho olhou para os potinhos. Reconheceu na hora. É a mesma coisa. Igualzinho. Você consegue testar de novo?
Para eu ter certeza? Ele suspirou. Pegou os potinhos, guardou no bolso do jaleco. Volte em 48 horas, mas se alguém perguntar, a senhora nunca esteve aqui. Ia agradecer e ir embora, mas Dercinho segurou meu braço. Espera, tem uma coisa que eu nunca contei para Zuleide. O quê? Esse tipo de amostra eu já vi antes. Não foi só a sua. Uns 5 anos atrás, uma moça de Sorocaba me trouxe um potinho igual. Mesma cor, mesma textura. Disse que o marido estava colocando na comida dela. E o que aconteceu com ela? Dercinho desviou o olhar. Morreu 3 meses depois. Disseram que foi lupus. Senti o chão sumir. Você sabe o nome dela? Ele foi até um armário velho, abriu uma gaveta cheia de tranqueira. Tirou um celular antigo, daqueles de tecla. Eu guardei esse aparelho porque tinha umas coisas importantes, contatos de fornecedor, esse tipo de coisa. Ficou apertando botões, procurando. Aqui, o contato dela. Me mostrou a tela rachada. Regina Machado, R.M. As mesmas iniciais que estavam na caderneta de Heitor. As mesmas iniciais de todas as fichas. Dercinho, você lembra de mais alguma coisa sobre ela? Qualquer detalhe? Ele coçou a cabeça. Ela disse que o marido era de Campinas, trabalhava com seguros e que tinha uma empresa que organizava tudo, tipo um clube. Clube. Herdeiros Associados não era só uma empresa, era uma organização. Voltei para casa em silêncio. O nome de Regina Machado não saía da minha cabeça. O sistema escolhia mulheres pelas iniciais, RM todas. Um código. Uma forma de organizar as vítimas como se fossem produtos numa prateleira. Mas por que as mesmas iniciais? E quantas Regina, Renata, Rosana ainda estavam sendo envenenadas nesse momento, achando que o marido só queria cuidar da saúde delas? A correspondência chegou numa terça-feira. Heitor tinha o hábito de pegar as cartas antes de mim. Levantava cedo, ia até a caixa de correio, separava tudo. Eu só via as contas que ele deixava na mesa da cozinha. Luz, água, condomínio. O resto sumia no escritório dele. Mas naquela terça eu acordei mais cedo. Insônia. Fiquei ouvindo os passarinhos até clarear. Quando o barulho do porteiro deixando as cartas chegou, eu já estava de pé. Desci antes dele. 3 envelopes. Conta de telefone, propaganda de plano de saúde e um envelope branco, sem remetente. No canto superior esquerdo, um logo discreto em relevo. 2 letras entrelaçadas. H.A. Meu coração disparou. Escondi o envelope na cintura da calça, debaixo da blusa. Deixei os outros 2 na mesa. Voltei para o quarto fingindo que ia tomar banho. No banheiro, abri. Dentro tinha um cartão convite. Papel grosso, bordas douradas, parecia convite de casamento chique. Prezado associado, sua presença é solicitada na reunião trimestral. Data, 18 de janeiro. Horário, 15 horas. Local, Chácara Recanto Verde, Estrada do Lambari, quilômetros 12, Sorocaba. SP, traje passeio. Confirme até 48 horas antes. Reunião trimestral. A convocação que Zuleide viu no envelope anos atrás. 18 de janeiro era dali a 3 dias. Fotografei o convite. Guardei junto com as outras provas no e-mail que eu tinha criado. Depois coloquei o envelope de volta na pilha, embaixo das outras cartas, como se tivesse acabado de chegar. Heitor pegou na hora do café. Vi ele abrindo. Vi ele guardando no bolso do paletó. Não disse nada. No dia 18, ele inventou uma reunião com clientes em Jundiaí. Volto só de noite, amor. Não me espera para jantar. Beijinho na testa. Tchau. Carro saindo. Esperei 15 minutos. Liguei para Zuleide. Preciso de ajuda. Consegue um carro que não seja rastreado? Ela não perguntou por quê. Só disse: meu sobrinho trabalha com Uber. Pego o carro dele emprestado. Te busco em 1 hora. Zuleide chegou num Gol prata, amassado na lateral, cheiro de aromatizante de pinheiro. Fomos para Sorocaba pela Raposo Tavares. 1h40 de estrada. Ela dirigindo,
eu com o coração na boca. Achamos a estrada do Lambari pelo GPS. Quilômetro 12. Entrada de terra batida. Placa de madeira. Chácara Recanto Verde. Propriedade particular. Estacionamos a 500 metros, escondidas num laranjal abandonado. Dercinho tinha me emprestado um binóculo, daqueles de observar pássaro. Eu fiquei agachada atrás de uma árvore, olhando. Durante 2 horas chegaram 7 carros, todos bons. SUVs, sedãs importados. Homens de meia-idade desciam, bem vestidos. Cumprimentavam-se na varanda da casa principal como velhos amigos. Fotografei todas as placas. O 6º carro me fez engasgar. SUV preto, placa de Campinas, adesivo no vidro traseiro. Família é patrimônio. Eu conhecia aquele carro, conhecia aquele adesivo. Era o carro de Osvaldo, sócio de Heitor na corretora, amigo de churrasco, o cara que foi padrinho no nosso casamento. Heitor chegou por último. Desceu, apertou a mão de Osvaldo, entraram juntos. Fiquei ali até escurecer. Fotografei tudo. Cada rosto que apareceu na janela. Cada carro que saiu. Voltamos para Campinas em silêncio. Osvaldo, o homem que me deu aliança no altar. Se ele estava naquela reunião, quantas esposas de associados estavam jantando veneno naquele momento, achando que eram amadas? Na noite seguinte, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama com o celular, olhando as fotos que eu tinha tirado das fichas. 6 mulheres, 6 mortes, 6 vezes as mesmas iniciais. Rosana Mendes, Rita Monteiro, Raquel Matos, Roberta Miranda, Regina Machado, Cláudia, não. Cláudia Machado, CM. Espera. Voltei na foto. Olhei de novo. Cláudia Machado. A primeira esposa de Heitor. A ficha dela era diferente das outras, mas na caderneta preta, todas as entradas eram RM. Peguei a caderneta debaixo do colchão, folheei, conferi. As anotações mais antigas, 2015, 2016, eram de RM, não de CM. Então quem era a RM de 2015? Voltei nas fotos das fichas, contei de novo. Regina Machado, a moça de Sorocaba que procurou Dercinho. Ela morreu em 2016. As datas batiam. Mas Cláudia morreu antes, em 2014, segundo Heitor. Fui pesquisar no Google. Cláudia Machado, óbito Campinas, 2014. Nada, tentei de novo. Cláudia Machado, falecimento, doença autoimune. Nada. Mudei a busca. Cláudia Machado, Heitor, Venâncio, casamento. E achei. Uma nota social de 2008. Foto do casamento. Heitor mais novo, sorrindo. E do lado dele, uma mulher de véu. O nome embaixo da foto, Cláudia Regina Machado. Regina, o nome do meio dela era Regina. CRM. Nos documentos oficiais, ela era Cláudia. Mas para o sistema interno, para os registros da caderneta, ela era RM. Todas eram RM. Isso era o padrão, o código, a forma de organizar as vítimas sem confusão. Mas eu me chamo Renata Moreira. Moreira com I, RM, ou me chamava. Fui até a gaveta onde eu guardava nossos documentos de casamento. Certidão amarelada, papel antigo. Nunca tinha olhado direito depois da cerimônia. Li meu nome completo. Renata Moraes de Souza. Moraes, com A. Mas meu nome de solteira era Moreira, com I. Sempre foi. Alguém tinha adulterado meu nome na certidão. Puxei minha identidade. Renata Moreira de Souza, com I. Comparei os 2 documentos. A certidão estava errada. Ou melhor, a certidão tinha sido falsificada. Heitor me transformou em RM. Ele me escolheu. Viu meu nome, viu que não encaixava perfeitamente no código e consertou. Mudou uma letra. Fabricou uma vítima sob medida para o sistema dele. Eu não fui um acaso. Fui uma peça de quebra-cabeça que ele forçou a encaixar. Sentei na beira da cama. A certidão tremia na minha mão. 12 anos de casamento. 12 anos achando que ele tinha me escolhido por amor. 12 anos dormindo do lado de um homem que me via como produto. Pensei nas outras. Rosana, Rita, Raquel, Roberta, Regina. Será que elas também foram fabricadas?
Será que os maridos delas também adulteraram documentos, mudaram letras, encaixaram peças? E se o sistema descobrisse que minha certidão era falsa? Que meu nome verdadeiro era Moreira, não Moraes? A adulteração de documento é crime. Crime com papel, com cartório, com data. Prova física. O erro dele. O erro que eu podia provar. Fotografei a certidão do lado da minha identidade. Mandei pro e-mail. Mais uma peça no arquivo. Agora eu tinha algo que a rede não sabia que eu tinha. A prova de que Heitor trapaceou o próprio sistema. E se ele trapaceou, o que acontece quando os outros associados descobrem? Eu tinha menos de 48 horas. A caderneta dizia: dose a cada 72 horas. A última anotação era de 4 dias atrás. Heitor estava atrasado, provavelmente esperando eu dar sinais de fraqueza para ajustar a próxima fase. Então, eu ia dar o que ele queria. Comecei a fingir na manhã seguinte. Levantei devagar, mão na parede, passos arrastados. Reclamei de tontura no café, deixei a xícara cair, de propósito, e pedi desculpas com voz fraca. Ai, amor, não sei o que está acontecendo comigo. Heitor me olhou por cima do jornal. Vi o brilho nos olhos dele, satisfação disfarçada de preocupação. Você anda trabalhando demais, Renata. Descansa hoje. Fica em casa. Fiquei. Passei o dia ensaiando. Treinei o tremor nas mãos. Pratiquei a voz arrastada. Pesquisei no celular os sintomas de envenenamento por talho. Fraqueza muscular, confusão mental, náusea. Decorei cada um. Às 6 da tarde, Heitor chegou com sacolas de supermercado. Vou fazer uma sopa leve para você, para recuperar as forças. Sopa, claro, mais uma dose. Enquanto ele cozinhava, eu fui pro quarto. Peguei meu gravador de voz. Um aparelhinho pequeno que eu tinha comprado no camelô da rua 13 de maio. R$20, pilha inclusa. Testei. Funcionava. Escondi no sutiã, entre os seios. O volume da blusa larga disfarçava. Desci pro jantar. Heitor serviu a sopa com carinho teatral. Colher na minha frente, guardanapo no colo, copo de água. Eu tomei 3 colheradas, devagar, fazendo careta de esforço. Amor, eu disse, com a voz mais fraca que consegui. Preciso te contar uma coisa. Ele parou, colher no ar. O que foi? Eu encontrei uns papéis seus, no escritório. O rosto dele mudou, só por um segundo, mas eu vi, medo. Que papéis? Uma certidão, com meu nome errado. Tirei a cópia do bolso do roupão. Coloquei na mesa. Moraes com A. Meu nome é Moreira com I. Sempre foi. Heitor não tocou no papel. Ficou olhando. E também achei uma pasta verde, com fotos de mulheres. Ele empalideceu. Renata, você não devia ter mexido. Eu escondi tudo, Heitor, num lugar que você não vai achar. Olhei firme nos olhos dele. Só devolvo se você me contar a verdade. Silêncio. O relógio da cozinha fazia tic-tac. A sopa esfriando. O ar pesado entre nós dois. Heitor se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas para mim. Você não ia entender. Tenta. Ele respirou fundo e começou a falar. Existe uma organização. Funciona há 15 anos. Corretores de seguro. Homens como eu. Não me movi. Deixei ele continuar. A gente seleciona. Mulheres com perfil específico. Faz seguro de vida no nome delas. Administra um protocolo. E quando o protocolo termina, vocês ficam com o dinheiro. Ele virou. Me olhou com algo que parecia alívio, como se fosse bom finalmente contar. 60% para o viúvo, 40% para a organização. É gestão patrimonial, Renata, não é pessoal. Gestão patrimonial. Ele falava de assassinato como se fosse planilha de Excel. E a Cláudia, sua primeira esposa? Heitor deu de ombros. Foi a mais rápida, 8 meses. Senti o gravador esquentar contra a minha pele. Eu tinha tudo, mas ele ainda não tinha terminado de falar, e o que veio depois mudou todo o meu plano. Heitor sentou de novo,
Pegou o copo de água, bebeu devagar. Parecia aliviado por estar falando, como se carregar aquilo sozinho pesasse demais. A organização se chama Herdeiros Associados. Começou em 2009, um grupo de corretores que percebeu uma coisa óbvia. Que coisa? Seguro de vida paga bem, mas só quando alguém morre. Ele deu um sorriso torto. O problema é que gente saudável demora para morrer. Então a gente acelera. Meu estômago revirou, mas mantive o rosto neutro. Quantos são vocês? Hoje 12 associados ativos. Já foram mais. Alguns saíram. Outros... Ele fez um gesto vago. Foram desligados. Desligados como? A organização tem regras, Renata. Regras rígidas. Quem quebra protocolo, quem vaza informação, quem coloca o grupo em risco, é eliminado. Eliminado. Ele falou como quem fala de demissão. E o código? As iniciais RM? Heitor pareceu surpreso que eu soubesse. Sistema de organização interna. Todas as esposas têm que ter as mesmas iniciais. Facilita a papelada, evita a confusão entre os projetos. Cada associado escolhe uma letra. Eu fiquei com RM. E se a mulher não tiver essas iniciais? A gente adapta. Ele olhou para a certidão na mesa. Muda documento, ajusta registro. Cartório não confere. Ninguém confere. Pensei na minha certidão. Moreira virou Moraes. Uma letra. Uma vida. E o protocolo? Como funciona? Heitor cruzou os braços. Professor explicando matéria. 5 fases. A primeira é adaptação. Doses baixas, corpo se acostumando. A segunda é a acumulação. A substância vai se depositando nos órgãos. Terceira fase é sintomática. Começam os sinais. Quarta é deterioração. Quinta é liquidação. Ele assentiu. Você está na fase 3. Mais uns 40 dias e os médicos iam começar a investigar. Exames de sangue alterados, função renal comprometida. Iam achar que era doença autoimune. Lúpus, talvez. É o diagnóstico mais comum. Lúpus. A mesma coisa que matou Regina Machado. E a Cláudia? Foi assim também? Cláudia foi minha primeira. Eu ainda estava aprendendo. Errei a dosagem algumas vezes. Acelerei demais. 8 meses. Ele falou como quem comenta erro em receita de bolo. Depois melhorei. Rosana durou 14 meses. Rita, 11. Fui refinando. Senti bile subindo na garganta. Engoli. E se alguém desconfiar? Se uma esposa descobrir? Nunca aconteceu. Até agora. Ele me olhou. Você é a primeira que chegou tão longe. Quase soou como elogio. A organização sabe que eu descobri? Não, e não pode saber. A voz dele ficou tensa pela primeira vez. Tem uma auditoria interna a cada trimestre. Se acharem que algum associado representa risco que pode vazar, resolvem entre eles. Resolvem como? Você não quer saber. Ficamos em silêncio. O gravador continuava rodando contra minha pele. 47 minutos de confissão. Nomes, datas, percentuais, métodos, tudo registrado. Heitor achava que eu estava fraca demais para reagir. Que eu ia aceitar, negociar, implorar. Ele não sabia que eu tinha acabado de gravar a sentença dele. Mas uma coisa ele disse que mudou meu plano. A auditoria interna. Se a organização soubesse que Heitor era um risco, eles mesmos cuidariam dele. Eu não precisava ir à polícia. Só precisava fazer os outros associados acharem que Heitor ia delatá-los. A própria rede seria minha arma. Pensei em ir à polícia. Por uns 10 minutos, sentada no banheiro com o gravador na mão, eu pensei. Delegacia, boletim de ocorrência, investigação, justiça de verdade. Mas aí lembrei de uma coisa que Zuleide me disse. Eu sou empregada doméstica, preta, morando no fundo de padaria. E ele é empresário. Quem ia acreditar em mim? Heitor era empresário, conhecido. Tinha amigos na cidade, sócio influente, clientes importantes. A organização existia há 15 anos. 15 anos sem ninguém descobrir.
Será que não tinha nenhum delegado, nenhum escrivão, nenhum juiz no bolso deles? Eu não podia arriscar, mas eu podia usar o sistema contra ele. Passei a noite toda acordada. Heitor dormiu no sofá. Acho que ficou com medo de dormir do meu lado depois de tudo que contou. Melhor para mim. Peguei o celular. Abri as fotos que eu tinha tirado do convite da reunião trimestral. Logo da HA, formato do texto, tipo de papel. Criei um e-mail novo imitando o endereço oficial. Herdeiros Associados, comunicado Igmail. Depois, peguei as fotos das placas dos carros que eu tinha registrado na chácara. 7 placas, 7 associados. Passei 2 horas pesquisando. Consulta de placa em site de leilão, busca no Google, rede social. Consegui identificar 5 dos 7. Empresários de Campinas, Sorocaba, Jundiaí. Donos de corretora, imobiliária, financeira. Todos casados. Todos com esposas de sorriso triste nas fotos de perfil. Achei o e-mail de 4 deles nos sites das empresas. O 5º era Osvaldo. O e-mail dele eu já sabia de cor. 8 anos recebendo convite de churrasco na casa dele. Montei a mensagem. Prezados associados, comunicado urgente. Heitor Venâncio está coletando provas para negociar delação premiada com o Ministério Público. Gravações de reuniões e documentos internos já foram entregues. Vazamento iminente. Medidas de contenção recomendadas. Segue a amostra do material vazado. Anexei um trecho da gravação. 30 segundos. Editei para parecer que Heitor estava delatando os outros. Cortei minha voz, deixei só a dele. 12 associados ativos, regras rígidas. Quem coloca o grupo em risco é eliminado. Fora de contexto, parecia confissão para a polícia. Mandei às 3 da manhã e esperei. 24 horas depois, Osvaldo apareceu na nossa porta. Eu estava na casa de Zuleide. Dercinho tinha emprestado o carro de novo. Ficamos estacionados na esquina, longe o suficiente para não ser vista, perto o suficiente para ver. Osvaldo desceu do SUV preto batendo a porta. Cara vermelha, passo duro. Nem tocou a campainha. Foi empurrando o portão. Heitor abriu a porta. Vi a expressão dele mudar quando viu o sócio. Não dava para ouvir o que falavam, mas dava para ver. Osvaldo gesticulando, apontando o dedo. Heitor balançando a cabeça, mostrando o celular, abrindo os braços. Negando, jurando, implorando. Osvaldo não acreditou. Vi ele pegar o celular, fazer uma ligação rápida. 2 minutos. Desligou. Olhou para Heitor com nojo. Depois foi embora sem se despedir. Heitor ficou parado na varanda. Sozinho, pequeno. A auditoria interna tinha começado. E agora eu só precisava esperar a rede fazer o trabalho sujo que eu não precisava fazer. O que será que os herdeiros associados fazem com quem ameaça derrubar o sistema? 3 dias de silêncio. Heitor não voltou para casa depois da visita de Osvaldo. Mandou mensagem dizendo que ia resolver uns problemas na corretora. Depois, parou de responder. Eu fiquei na casa de Zuleide, dormindo no quartinho dos fundos da padaria, entre sacos de farinha e o cheiro de pão que crescia de madrugada. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Ficava olhando o celular, esperando notícia. Na 4ª manhã, chegou. Zuleide me acordou com o celular na mão. Dona Renata, olha isso. Era uma notícia no G1 Campinas. Título em vermelho. Empresário é encontrado em motel de Itapetininga em situação suspeita. Li tremendo. Heitor Venâncio, 54 anos, empresário do ramo de seguros, foi encontrado pela polícia militar num motel de beira de estrada. Estava algemado à cabeceira da cama, consciente, mas em estado de choque. No bolso da calça, um pendrive. No criado mudo, uma carta assinada. A carta dizia que Heitor era o único responsável por um esquema de fraude em seguros de vida. Que tinha agido sozinho. Que os outros nomes mencionados eram vítimas da chantagem dele. Os associados tinham queimado o elo fraco. Entregaram Heitor para se salvar.
Plantaram as provas no bolso dele. Deixaram algemado num motel para a polícia achar. O sistema que ele ajudou a criar tinha engolido ele. Mas não parou aí. O pendrive tinha tudo. Fichas das vítimas, fotos, datas, apólices. A polícia abriu investigação, pediu exumação dos corpos. Os laudos começaram a voltar. Traços de metais pesados em 4 das 6 mulheres. Causa da morte reescrita: homicídio. Uma semana depois, Osvaldo foi preso em casa de manhã, na frente da esposa. A mulher dele, Roberta, 51 anos, foi levada para o hospital. Estava na fase 2 do protocolo. Salvaram ela a tempo. Mas 4 associados caíram nas semanas seguintes. 1 em Sorocaba, 2 em Jundiaí, 1 em Americana. A rede estava desmoronando. Eu esperei a poeira baixar. Quando a investigação já estava sólida, fui até o Ministério Público. Levei o gravador com a confissão completa. Levei a caderneta preta. Levei as fotos das fichas, do convite, das placas. Levei minha certidão de casamento com o nome adulterado do lado da minha identidade original. O promotor me ouviu por 3 horas. A senhora entende que está entregando provas contra o próprio marido? Eu entendo que estou entregando provas contra o homem que ia me matar. Fui ouvida como vítima e testemunha-chave. A certidão adulterada virou prova de falsidade ideológica, crime com data, cartório, assinatura, coisa que Heitor não podia negar. Zuleide foi reconhecida como testemunha colaboradora. O caderno de receitas dela, com 3 anos de anotações, virou documento oficial do processo. Dercinho prestou depoimento sobre as análises que fez. 2 vezes. A segunda vez chorou, pedindo desculpa por ter ficado quieto tantos anos. Heitor foi indiciado por 6 homicídios qualificados, tentativa de homicídio contra mim, fraude de seguro e falsidade ideológica. A última vez que vi ele foi na TV. Algemado, cabeça baixa, entrando na viatura. Ele olhou para a câmera por 1 segundo. Parecia não entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Eu entendi. Eu fiz desmoronar. A mesma máquina que ele usou para me matar foi a máquina que eu usei para derrubar ele. 6 meses depois, acordei com o sol entrando pela janela de um apartamento que era só meu. 2 cômodos em Barão Geraldo, perto da Unicamp. Kitnet com cheiro de tinta fresca e possibilidade. Vendi a casa de Campinas, doei os móveis da cozinha. Não queria nada que lembrasse aqueles jantares. O dinheiro que sobrou coloquei numa poupança no meu nome. Só no meu nome. Comecei uma pós-graduação em Direito do Consumidor. Queria entender contratos, letras miúdas. Os lugares onde a violência se esconde em papel timbrado e linguagem bonita. Sou a aluna mais velha da turma. 43 anos entre meninas de 20 e poucos. Elas me chamam de tia. Eu deixo. Zuleide trabalha comigo agora. Não como empregada, como sócia. A gente montou um buffet pequeno que fornece marmita para estudante. Comida simples, barata, bem feita. Arroz soltinho, feijão temperado, carne moída. As coisas que ela sempre soube fazer e que eu estou aprendendo. O nome do buffet foi ideia dela. Tempero Limpo. Eu ri quando ela sugeriu. Ri de verdade pela primeira vez em meses. Nunca mais comi risoto. Não consigo. Só de sentir o cheiro de fungo, meu estômago fecha. Acho que vai ser assim pro resto da vida. Tudo bem. Tem tanta coisa boa para comer no mundo. Aprendi a cozinhar outras coisas. Pão de queijo, bolo de fubá, cuscuz. Coisas simples que eu faço do início ao fim, com minhas próprias mãos, sabendo exatamente o que tem dentro. Essa manhã, fritei um ovo. Parece pouco, né? Mas para mim foi tudo. Eu sozinha, na minha cozinha, no meu apartamento, fazendo minha comida. Sem medo, sem precisar fingir, sem olhar para o prato e pensar se aquilo ia me matar. Comi na janela, olhando o movimento lá embaixo. Estudantes de bicicleta, ônibus lotado, cachorro sem dono atravessando a rua. Vida normal, vida comum, vida que eu quase não tive. Na janela da cozinha, colei um post-it amarelo. Letra minha, caneta preta. 72 horas foi o tempo que levei para voltar a viver. Toda manhã eu leio.
Toda manhã eu lembro. Lembro de Zuleide me segurando no estacionamento, do potinho de plástico, do bilhete dobrado, do medo gelado na barriga e da decisão de não deixar aquele medo me paralisar. 72 horas. 3 dias. O prazo que Heitor usava entre as doses. O mesmo prazo que eu usei para virar o jogo. Às vezes penso nas outras. Rosana, Rita, Raquel, Roberta, Regina, Cláudia. Mulheres que eu nunca conheci, mas que agora carrego comigo. Elas não tiveram uma Zuleide para avisar. Não tiveram tempo. Eu tive. E por isso estou aqui, fritando ovo, tomando café, contando essa história. Se você chegou até aqui, muito obrigada. De coração. Deixa um comentário me contando o que achou, de onde você está assistindo. Aperta o like, se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias assim. E se você conhece alguém que está presa numa situação parecida, que desconfia de alguma coisa, mas tem medo de falar, manda esse vídeo para ela. Às vezes, 72 horas é tudo o que a gente precisa para mudar uma vida. Ou para salvar uma.